ansiedade é conhecida como a doença do século XXI. Hoje o Brasil é o país com o maior número de pessoas com ansiedade crônica no mundo. São 10% da população brasileira, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Para falar conosco sobre esse assunto, é que nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, a psicóloga Rosilene Maria Pinto, e eu queria agradecê-la pela presença. Muito obrigada, Lidiane. Agradeço também os ouvintes, estarem participando desse momento, e sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, eu sou Lidiane Oliveira, aqui nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Camila Franco, e pela TV Câmara, o Rafael Marobo. Rosilene, com que frequência costumam aparecer no seu consultório e nas suas consultas pacientes com a saúde física prejudicada, afetada em razão da ansiedade? Na maioria das vezes, Lidiane, geralmente apresentam queixas as mais variadas possíveis, inclusive de somatizações. Como, por exemplo, a pessoa se queixa muito do transtorno de ansiedade, onde sente muita palpitação, tremedeira, reações físicas, a mão fica gelada, esse tremor todo, às vezes desencadeia no processo da alimentação, acaba querendo compensar através dos alimentos, outros através do medo de dirigir, outros através do próprio pânico, que é paralisante, Por exemplo, medo de andar em elevador, de escada rolante, de viajar e assim sucessivamente. Essas são as principais reclamações, então? Também. Tem também a dificuldade de falar em público, na vida acadêmica, No processo, assim, quando vai fazer um TCC, por exemplo, quando vai expor um seminário, aonde experimenta essa sensação de ansiedade e acaba sendo prejudicial no desempenho acadêmico. Que fatores, na sua avaliação, desencadeiam de forma mais intensa na vida das pessoas aí, até por conta do ritmo que a gente vive hoje, esse sentimento de ansiedade? Em verdade, o que acaba acontecendo? Nós estamos num processo, desde que entrou o processo de globalização, é uma inundação de informações. E vivemos nessa sociedade contemporânea, a questão do processo de aceleração. É tudo para ontem. A gente acaba vivendo no piloto automático, E tipo assim, você está fazendo uma coisa, mas está pensando em 1000 outras. E aí onde acaba contribuindo com a vulnerabilidade. Só que tem um detalhe. A pessoa, ela tem uma crença de acreditar que é o fato em si que está desencadeando a ansiedade nela, e não necessariamente. O que realmente desencadeia a ansiedade em nós é a forma como nós vemos a situação. A situação está ali. Agora, o significado que eu dou para ela, isso é que faz a diferença. Aaron Beck, um psiquiatra americano, ele desenvolveu um trabalho com um grupo de pessoas que haviam, assim, com humor deprimido, crônico. E ele foi pesquisando essas pessoas e foi descobrindo qual era o fator principal que mantinha o humor da pessoa deprimido. Ele foi descobrindo que, em verdade, não era o que ela tinha vivido, tipo perda de um trabalho, perda de um ente querido, ou alguma dificuldade financeira, mas sim o significado que a pessoa estava atribuindo àquela situação. Geralmente as pessoas que sofrem de ansiedade, elas têm uma tendência a ter pensamento catastrófico. E ela não sabe muito bem identificar isso e lidar com esse pensamento catastrófico, e é onde entra a terapia, que pode contribuir muito. Bom, resumindo, é a forma como a gente reage às situações. É a forma, o significado que nós damos às situações que alteram o nosso humor e a nossa forma de agir. Quando que a gente percebe que essa ansiedade, ela passou do normal e ela passou a ser uma doença? Quando você percebe que ela está prejudicando a sua vida e, por detrimento disso, você evita de fazer coisas que você gostaria de estar fazendo. Isso acaba sendo prejudicial. Rosilene, quais são os tipos de transtornos de ansiedade mais recorrentes? Pânico, fobia, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, e que muitas vezes a pessoa não tem consciência disso. Transtorno alimentar. E a maxofobia, por exemplo, hoje atinge uma média de 2 bilhões de pessoas. Esse último tipo de transtorno, que seria exatamente? Medo de dirigir. Muitas pessoas evitam dirigir em função desse medo, onde ela desenvolve um processo de fobia e acaba evitando de lidar com a situação, ela não enfrenta.
Qual que é a diferença principal entre depressão e ansiedade? Muitas pessoas acabam confundindo, né? Um trauma emocional pode acabar levando o paciente a um determinado quadro ou a outro. Sim. Como é que eu faço a diferenciação? Em verdade, pelo que nós estamos observando na área clínica e nos estudos, geralmente a pessoa, quando desenvolve um processo depressivo, ela já tem por detrás um transtorno de ansiedade. Só que nem todo ansioso desenvolve a depressão. A nossa mente, ela tem uma tendência como se fosse um barquinho, sem motor em alto mar. Ora, ela está lá no passado, a gente se pega pensando no passado, tipo, eu deveria, eu tinha que, eu não podia, e fica nesse processo. Isso inevitavelmente vai deprimir o teu humor. E ora, esse barquinho vai para frente, você se pega pensando no futuro. Será? E se? O que vai acontecer? Mas será que vai dar certo? Isso gera muita ansiedade. Então, a diferença básica entre um e o outro é a forma onde está o teu pensamento. Se você está mais focado no passado ou se você está mais focado no futuro. Os dois são os pensamentos negativos, a forma de avaliar a situação, tanto a passada, quando o que você acha que vai acontecer de uma forma negativa. Faz uma previsão antecipada do futuro. A gente falou da vida do passado, da vida do futuro, da vida no presente e a vida virtual. As pessoas estão cada vez mais dedicando o seu tempo diariamente à internet, às redes sociais, aos sites de relacionamento, ao celular, né? Enfim, você tem sentido os efeitos disso tudo em consultório? As pessoas estão se tornando mais ansiosas, mais dependentes emocionalmente da tecnologia? Pela minha realidade clínica, eu tenho percebido que isso tem contribuído. A mídia, por um lado, ela é muito positiva, mas por outro lado, acaba contribuindo com esse processo de isolamento das pessoas. Elas ficam naquele mundo virtual e acabam desenvolvendo dificuldade de se relacionar pessoalmente com o outro. E aonde, vamos supor, a pessoa que já tem uma tendência à timidez, por exemplo, né? Então, ela fica naquele mundinho dela virtual e não sai disso. Dificilmente ela começa a interagir com o outro a nível pessoal. E aí acaba dificultando cada vez mais, ela vai se distanciando cada vez mais, se isolando cada vez mais. A situação se agrava, então. Vai potencializando. Não é para se generalizar. Tem alguns que conseguem lidar muito bem, né, com essa realidade, mas tem outros que já têm uma tendência e acaba potencializando. Eu queria conversar com você também sobre o perfil das pessoas acometidas aí de forma prioritária pelos transtornos de ansiedade. Eu trouxe um dado aqui para a gente poder conversar, porque entre as mulheres, isso segundo a OMS, entre as mulheres 42% sofrem do transtorno ou de transtornos, enquanto entre os homens o número cai quase pela metade, 29%. Você tem vivido, acompanhado também essa realidade no consultório? São mais mulheres que apresentam quadros de ansiedade. E por que isso acontece? Tem ligação com fatores emocionais, né? Ciclo menstrual, gravidez, menopausa, ou está muito mais ligado à sobrecarga feminina hoje que a gente acaba vivendo? Eu parto do princípio que cada caso é um caso. Para a gente não correr o risco de ficar generalizando, né? Da mesma forma, assim, que eu vejo, recebo mulheres no consultório com questões hormonais, com questões de muito sobrecarregada por excesso de trabalho, essa jornada, né? Casa, trabalho, filhos, marido, e aí vai, né? Da mesma forma como eu vejo os homens também com essa dificuldade. Ele acaba se sentindo assim muito cobrado, muito pressionado como provedor da família, né? Só que além disso traz no mais íntimo a crença de incapacidade, de vulnerabilidade, aquela sensação que eu tenho que provar para mim mesmo que eu sou capaz, né? Então são N fatores que acabam contribuindo. Por um outro lado, entre o homem e a mulher naturalmente, o sexo feminino é muito mais emotivo. Então, ela olha a realidade, o mundo, mais pelo lado emocional. E o homem já é mais razão, já é mais pragmático. Então, ele fica um pouco menos vulnerável a isso. Mas também pode desencadear. Em quais fases da vida a gente fica mais vulnerável a um tipo de transtorno de ansiedade? Na infância, na adolescência? O que é que você nota, Rosilene? Olha, em verdade, pelos estudos,
que eu tenho feito, tanto na infância quanto na ansiedade, são consequências de situações já vivenciadas na fase de gestação e concepção, e traz também a influência hereditária. E acaba potencializando isso e se manifestando na fase da infância, da adolescência e na vida adulta. Quer dizer, a coisa vem muito antes do que a gente imagina. Isso, exatamente, né? Como é que trata a ansiedade? Existem, assim, a possibilidade de você começar a identificar quais são os gatilhos que estão desencadeando a tua vulnerabilidade cognitiva. Você identificar quais são os pensamentos catastróficos que está vindo à sua mente em função desses gatilhos e você aprender a desafiar esses pensamentos catastróficos. Então, existem recursos e técnicas específicas para isso. Quando a pessoa deseja uma abordagem mais profunda, ir lá na raiz do problema, e aí vai, hoje é possível você reativar essa memória do inconsciente, trazer para tona essa experiência vivida que ficou ali, guardada diríamos assim, na memória emocional, e você vai tratar. E o mais interessante não é o que aconteceu lá atrás, o fato em si, mas o significado que foi dado para aquele fato. Essa memória emocional fica ali, e como ela é temporal, é possível ser reativada e tratada isso. A gente sabe que tudo isso depende do trabalho de um psicólogo envolvido aí nesse processo de terapia, mas aí quais são as diferenças na hora de tratar cada tipo de transtorno? Por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia ou medo de dirigir, como você comentou, alguém que tem alguma compulsão alimentar ligada à ansiedade, alguém que tenha toque, transtorno obsessivo compulsivo, como é que trata cada uma desses tipos de transtorno de ansiedade? Vou te dar o exemplo da fobia social, por exemplo. A pessoa ela já tem uma crença de vulnerabilidade que ela não é capaz de se relacionar com o outro. Então, ela se sente uma pessoa impotente, frágil ou às vezes até mesmo inferior. Diante disso, ela acaba acreditando que ela não tem habilidade para se interagir. Tipo assim, eu não sei o que eu vou falar, como falar, e se eu falar, eu vou ser rejeitado, vou ser criticada. Então, na terapia, você vai desenvolvendo habilidades para se interagir socialmente. Na questão do dirigir, por exemplo, você, além de desafiar os pensamentos catastróficos, você vai fazendo um processo de dessensibilização. Você, aos pouquinhos, gradativamente, vai se aproximando do carro, até você ir adquirindo maior segurança, vai entrando dentro do carro, passo a passo, até chegar no ponto de atingir a sua meta, que é o dirigir o carro. É um trabalho gradativo sempre. Gradativo sempre, porque nós temos 2 cérebros. Aqui é o cérebro emocional e aqui é o cérebro racional. Aquele que pensa, que raciocina e aí vai. Quando nós estamos diante de uma situação de vulnerabilidade, o nosso sistema nervoso central, ele já parte num processo de defensiva. Ele acaba acreditando que nós estamos correndo um risco iminente de vida. Então, existe toda uma gama de adrenalina que é descarregada no nosso organismo. E ele fica preparado para atacar ou para fugir da situação. Nesse processo, você não pensa. Sabe aquele branco total radiante que dá? E é nessa hora que você precisa focar a tua atenção na tua respiração, melhorar a qualidade dela, oxigenar melhor o cérebro. Aí sim, vai diminuindo essa sensação desconfortável da ansiedade, e aí sim você consegue dando passo a passo. E aí a cada passo que você dá, você vai descobrindo o quanto você é capaz. E vai ressignificando aquela crença que você é incapaz. Bom, nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com a psicóloga Rosilene Maria Pinto sobre ansiedade. Existe algum tipo de serviço oferecido às pessoas que sofrem desse transtorno? E quais são, especialmente na rede pública de saúde? Geralmente, na rede pública de saúde, tem um CAPS, né, que trabalha, atende essas pessoas, fazem todo o processo do diagnóstico, faz a parte da medicação, que em alguns casos realmente precisa, e também um processo psicoterapêutico. Tem as universidades, né, que tem as clínicas de psicologia, que as pessoas com uma baixa renda têm condições e têm acesso a esse tipo de atendimento, né? No consultório, nós estamos desenvolvendo agora esse ciclo de palestras sobre a ansiedade, né? Inclusive, o título é Fazendo as Pazes com a Ansiedade, que através de um processo psicoeducativo é abrir um espaço
para que a pessoa conheça um pouquinho melhor a ansiedade, desmistifique isso e desenvolva habilidade para lidar com ela. Rosilene, mais um dado aqui antes da gente encerrar a entrevista. Dados da Previdência Social, os transtornos mentais já são a terceira razão de afastamentos do trabalho no Brasil. Qual deve ser o trabalho de prevenção, falando especificamente desses quadros de ansiedade dentro das empresas e organizações? Deveria abrir um espaço no sentido de focar o desenvolvimento humano. O que as empresas, o que eu percebo, elas ficam muito mais voltadas para a questão da eficácia, da eficiência, dos equipamentos, da competitividade no mercado de trabalho, dos lucros, e não olha para a pessoa que está ali contribuindo. Então, seria importante voltar esse olhar para os colaboradores, abrir esse espaço dentro das empresas para desenvolver essa habilidade para lidar não só com a ansiedade, mas também com outros fatores emocionais que eles encontram dificuldades, seja na própria empresa ou pelo menos fazendo uma parceria com consultórios, com as universidades, oferecendo essa possibilidade de tratamento. É aí que entra o trabalho, por exemplo, dos profissionais ou psicólogos organizacionais. Exatamente, que a gente conhece. Exatamente. Tá abrindo esse espaço aí, o pessoal de RH, que faz a diferença. Então vamos lá divulgar agora no dia 2 de maio, que Bauru recebe a palestra, você já adiantou, né, Rosilene? Palestra Fazendo as Pazes com a Ansiedade, é um projeto seu e da psicóloga Vânia Nobre Felício. Eu queria que você comentasse a partir de que momento vocês sentiram necessidade de realizar um evento como esse e qual vai ser o conteúdo trabalhado aí na palestra. Eu acho que não tem como você falar de algo que você não vivencia, né? E quando você vivencia, você tem mais convicção para falar sobre aquilo. E partilhando com vocês a minha experiência pessoal, né? Eu sofri muito de ansiedade, né? E aí eu sempre tive o desejo de querer lidar com ela. E passo a passo eu fui superando. Inclusive o medo de nadar, por exemplo. E hoje, felizmente, eu estou desafiando esse medo, enfrentando esse medo, estou desenvolvendo essa habilidade. Então, eu vou percebendo que, além do conhecimento teórico, a própria vivência pessoal faz a diferença, né? Eu sempre parto do princípio que entre o medroso e o corajoso, o que tem em comum, e quando eu descobri isso foi muito significativo, é que os dois têm medos. A diferença é que o corajoso enfrenta, né? Então, a partir disso, na minha vida, fez uma diferença. Essa questão da resiliência. Tem as dificuldades? Tem. Mas você dá o passo e acredita que é possível superar. Precisa dos 3 Ds. Dedicação, determinação e desempenho. E disciplina, né? Você vivenciando isso no seu dia a dia, é possível você dar esse passo. E dá uma sensação muito gostosa de realização. Ok, a gente reforça então aqui a informação de utilidade pública, a palestra Fazendo as Pazes com a Ansiedade, com a psicóloga Rosilene Maria Pinto e Vânia Nobre Felício, dia 2 de maio, como eu disse, horário e local? Isso, Rua Padre João, 1775, às 19h30. Nós começamos hoje esse ciclo, as turmas de hoje já estão esgotadas as vagas. Abrimos a segunda turma para o dia 2 de maio, também já está esgotada. E agora a próxima turma, dia 16 de maio. Ok, essas ainda estão, as vagas estão abertas. Isso. Dia 16 de maio. Bom, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto a psicóloga Rosilene Maria Pinto falando conosco sobre ansiedade e os prejuízos que essa ansiedade não tratada e de forma crônica pode trazer para as nossas vidas. Eu queria agradecê-la pela presença, pelo bate-papo, os esclarecimentos todos aí, Rosilene. Eu agradeço muito, Lidiane, né? E os ouvintes também que estão aqui, oferecendo seu tempo para estar nos ouvindo. Muito obrigada, estou à disposição. Obrigada mais uma vez. A gente lembra que essa entrevista vai ao ar pela Rádio Câmara 93.9 FM, também pela TV Câmara Bauru, canais 10 da NET, 60.3 UHF digital, e ainda fica disponível na íntegra no YouTube. É só procurar o canal da TV Câmara Bauru. Até a próxima.